Boa noite. Só para não dar asa a mais polémica, é importante esclarecer algumas coisas, até porque não só para com o Rio Ave, mas também para com a instituição Boa Vista e para comigo próprio. Eu sei que andam circos, pronto, que me apanharam com um gesto ao minuto 92, quando marcamos o nosso terceiro golo e o golo do empate, com um gesto que obviamente que não é um gesto bonito. Agora gostaria que ficasse claro que a instituição Boa Vista não se deve sentir tocada, porque não houve intenção da minha parte em tocar a instituição Boa Vista, assim como a instituição Rio Ave não tem que se sentir minimamente tocada por aquilo que eu fiz. Muitas coisas aconteceram ao longo do jogo. Nós não somos máquinas, somos homens, temos emoções. Obviamente que temos a obrigação de controlar as nossas emoções. Somos seres que temos responsabilidade social e eu tenho consciência plena da minha responsabilidade social e tenho imaculada a minha imagem. Aquilo que aconteceu não é mais do que um ato de frustração em função de um contexto de jogo que aconteceu. E em relação a esse gesto, peço que percebam que não há qualquer tipo de direcionamento e apenas um gesto espontâneo. Em segundo, gostaria também de esclarecer, porque também sei que circularam algumas palavras a dizer que eu dirigi palavras para com o professor Josualdo Ferreira, que não são muito simpáticas. Não foi de todo para o professor Josualdo Ferreira. As palavras foram dirigidas por mim, efetivamente, para pessoas que estavam na área de acesso ao túnel, porque a determinado momento do jogo deixaram de existir bolas e não havia mais bolas para repor no jogo. E aquilo que eu disse foi que já tinham, de facto, idade para ter juízo e o futebol não precisa destas coisas. Aquilo que aconteceu hoje aqui foi, de facto, lamentável. Tudo aquilo que aconteceu foi lamentável. A esses factos eu sou alheio. Ao clima hostil que se viveu aqui hoje, eu também sou alheio. E a minha equipa, a mim própria, a minha equipa técnica e o clube que represento também são alheios a esse clima. Nós não temos que ser, nem eu pessoalmente, ser minimamente penalizado por ter tido uma ínfima reação, que não é bonita, volto a repetir, mas que é mais do que justificável em função do quadro que apareceu. Lamento e termino por aqui. No que toca a essa questão, não me façam questões, porque esta minha declaração é só por si suficiente. E mais uma vez volto a referir, só para terminar, não tem nada a ver com a instituição Boa Vista, e desde já na pessoa ou à pessoa do seu presidente peço desculpa e não assuma isso como sendo nada reportado à instituição. Questões sobre o jogo, por favor. Não há? Diga lá, uma análise do jogo, até ao final, o que é que a sua equipa e o Olímpico? Aquilo que sentimos e aquilo que aconteceu foi uma gestão de contextos que foram variando de forma tão brutal ao longo do jogo. De facto, depois daquilo que aconteceu, só nos faltava ter perdido o jogo, porque não só não fazemos um golo de penalti que nos poderia ter dado vantagem emocional para aquele momento final que tínhamos ainda com bastante tempo e com superioridade numérica, como depois sofremos um golo, um autogolo. Agora, aquilo que é fundamental percebermos é que efetivamente ninguém mata uma atitude. E aquilo que hoje se viu aqui foi uma equipa que não deixou matar a sua atitude e que acreditou até final e que lutou até final, como já disse, num contexto difícil, com agressões emocionais que ao longo do jogo foram acontecendo, mas com um foco muito grande naquilo que poderia fazer. Agarrou-se, lutou, mas acima de tudo tentou jogar e foi a equipa que efetivamente jogou desde o início no sentido de chegar ao fim e ser premiada com os 3 pontos. Obviamente que creio que seria de inteira justiça isso ter acontecido, mas em função daquilo que foi a evolução do jogo, teremos que aceitar o empate pela forma como lutamos com as agressões que o jogo nos trouxe. Neste jogo apresentou algumas mudanças, não só em termos táticos, até como dos jogadores. Por exemplo, deixou o banco como um dos jogadores mais utilizados, depois ficou no banco. Imagino que é por opção, não sei se o jogador teria algum problema. Mas também houve ali algumas nuances táticas também ligeiramente diferentes. Portanto, um Pelé mais recuado, talvez porque o adversário tinha 2 homens na frente, não sei se é essa a ideia. Que nos falasse um pouco sobre essas. E na minha opinião, se calhar não estava o resultado que sofreu ao longo do lado e pronto. Senti depois, se calhar, que a equipa esteve melhor quando depois passou a um formato que é mais habitual. Pois, efetivamente, a gente às vezes tem tendência, eu percebo a questão, mas a gente tem tendência a dizer que as coisas não resultaram porque às vezes acontece um golo.
O gol do Boa Vista resulta de uma falha de marcação na área e um jogador que aparece liberto e tira vantagem nesse momento, não necessariamente porque a equipa estava mal, pelo contrário, pareceu-me que a equipa começou o jogo bem, dentro daquilo que era o plano. O Pelé não jogou em posição diferente do que é habitual, jogou na posição em que é habitual. O nosso meio campo foi exatamente o mesmo, com a entrada do Guga e o avançado Chico para uma posição diferente, portanto com Pelé e Tarantini neste caso, porque são os jogadores que temos disponíveis e também porque são os jogadores que me dão confiança, porque efetivamente neste plantel, se há coisa que eu sinto é que a atitude, e daí eu falar de atitude, a atitude de todos é de querer contribuir, a atitude de todos é de se disponibilizar. Obviamente que todos os jogadores têm características diferentes e nós também temos que nos ajustar em termos de estratégia muitas vezes, e há algumas das características no sentido de tirar o melhor de cada um. Agora, aquilo que nós fomos fazendo ao longo do jogo foi gerir contextos e cenários. Jogar contra uma linha de 5 defesas e depois 3 médios e dois homens na frente a pressionar, obviamente que é diferente do que jogar contra um avançado só a pressionar a nossa linha de construção, a primeira fase de construção, ou a segunda fase neste caso. Portanto, tudo isso traz nuances ao jogo distintas que nós fomos gerindo. Eu, de facto, aquilo que tenho que salientar é a atitude da equipa, que foi resiliente, que foi, de facto, muito forte, no sentido de ir resistindo, porque o jogo, apesar de ter estado sempre sob o nosso controle, aqui e acolá, fortuitamente, passou trouxe-nos um resultado que não nos favorecia, e fomos capazes de, efetivamente, ir permanentemente à procura de coisas boas e de pontos que era fundamental, e nomeadamente de ganhar o jogo, e principalmente de ganhar o jogo. Desculpe, só falar sobre a opção do Brankovic. Foi isso mesmo, a gente tem que fazer opções, a diferença de valor entre os centrais que temos não é necessariamente grande, e também há momentos que uns se treinam melhor ou que estão melhor, ou que eu tenho confiança nos três, e mais no central que não está cá, que jogou hoje de manhã pela equipa B. Tenho confiança neles todos, e aqueles que entrarem serão sempre capazes de dar resposta, acredito. O Tony não foi por ter estado mal, ou não é por estar mal que saiu, é uma gestão do momento, e nada mais a dizer em relação a isso do que efetivamente tem sido uma opção do momento. Só uma questão, não queria falar se interviu com algum motivo especial, quer dizer? Eu não fui à Flash porque não senti segurança para ir à Flash. Infelizmente aconteceram incidentes diversos. Eu os pormenores aguardo que alguém fale sobre isso, mas houve incidentes diversos que não permitiram, em condições de segurança, ir ao Flash. Eu não posso ir a um Flash e ser insultado permanentemente, eu não posso ir a um Flash e ter um adjunto meu agredido, eu não posso ir ao Flash. Eu gostava de um conjunto de coisas que aconteceram aqui, das quais eu não quero falar, já falei. Aquilo que é pessoal e meu, já referi aqui aquilo que penso, já me retratei em relação à minha atitude. Nós não somos propriamente santos no futebol, temos emoções, e eu já me retratei, estive mal, já pedi desculpa à instituição, já pedi à minha instituição, estou de consciência tranquila, porque efetivamente sou uma pessoa que tenha um trajeto no futebol completamente imaculado.